Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos, vocês que têm sido companheiros nesses estudos comigo, aprendendo a palavra de Deus. Todos os dias, queridos, nós aprendemos com Deus, porque a palavra, ela nunca é a mesma. A própria palavra fala para nós que ela se renova a cada manhã, ela se faz nova. Então, hoje, dando continuidade no nosso estudo de Filipenses, quero reforçar, lembrar a vocês que o tema deste livro é o apóstolo Paulo falando sobre princípios diários para nossas vidas. E ele fala sobre a alegria. E ele diz para nós que a força vem da alegria do Senhor. Então, alegre-se em todas as coisas e cultive essa verdadeira alegria em seu coração. Até nas pequenas coisas, até no mais extremo, sabe? Aquela coisa emocional, aquela felicidade extrema, aquele contentamento, aqueles prazeres grandes e pequenos. E põe em prática esses pequenos prazeres em todas as áreas da sua vida e os grandes prazeres, mas em Deus. Lembre-se que o inimigo das nossas almas sempre quer roubar a nossa alegria, para que ele possa drenar, sabe? Sugar as suas forças. Mas a palavra de Deus, ela é tão verdadeira. Quando o apóstolo escreveu de dentro de uma prisão, pense, você diria assim, ele deveria estar muito triste, né, por estar preso. Não, muito pelo contrário. Olha o ensinamento que ele nos deu. E hoje eu quero continuar com vocês ainda no capítulo 1, falando algo mais sobre esse capítulo, né, que Paulo ora pelo povo de Colossos, e essa oração também é para mim e para você. Eu quero frisar o versículos 6 do capítulo 1, que ele diz que ele estava convencido. Ele diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, falando para aquele povo de Filipenses, falando para nós hoje, repetindo, a palavra de Deus é atemporal, ela foi, ela é e sempre será a mesma para todos, filhos de Deus, para aqueles que desejam conhecê-la. Porque a palavra, irmãos, é Jesus Cristo de Nazaré, de Gênesis a Apocalipse. Então, guarde no teu coração. Anime-se, não fique desanimado consigo mesmo, primeiramente, porque você ainda acha que você não alcançou, não chegou à perfeição em suas atitudes, em seus pensamentos, em seus comportamentos. Não. Guarde o texto. Lembre-se que a alegria vem do Senhor. E ele disse assim, no versículo 6 do capítulo 1, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. E hoje eu quero reforçar no capítulo 1, versículo 14, que eu vou lê-lo para vocês. E ele fala assim, olha, Paulo falando sobre os seus sofrimentos que contribuíram para a expansão do evangelho, né? Mesmo ele preso, aqueles que serviam a Deus juntamente com Paulo, os seus discípulos, eles continuavam fazendo a obra. E ele fala assim no versículo 14 do capítulo 1, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra, preste atenção nesses dois termos, com maior determinação e destemor. Irmãos, determinação e destemor, essas duas palavras, elas descrevem o temperamento semelhante a uma rocha que você e eu devemos demonstrar diante dos ataques, dos assaltos dos nossos adversários, aqueles que se opõem, os oponentes, né, podemos dizer assim, e adversários contra nós, tanto adversários físicos quanto espirituais. Então,
Filipenses 1 também, no verso 28, que eu quero ler aqui, ele diz assim para nós, olha, fiquem atentos à palavra, não é a minha, é a palavra de Deus. No versículo 28, ele fala assim, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Quando as pessoas, vamos generalizar, ou fatos, vierem contra você, contra mim, contra nós, para querer nos destruir, nós devemos ficar firmes, irmãos, confiantes, de que tudo vai cooperar para o bem. Não devemos mudar nossos pensamentos e atitudes, mas permanecer inabaláveis e deixar que Deus opere a mudança na pessoa, nas circunstâncias. Quando os problemas se levantarem contra nós, contra você. E isso vai acontecer de tempos em tempos. Nós não devemos achar, presumir que o Senhor intervirá e cuidará de todos eles, sem que nós, né, o convidemos. Você e eu é que temos que chamar ao Senhor, convidá-lo. Ele está em nós sim, mas ele quer, ele deseja que eu e você o convidemos para estar conosco. Devemos orar, devemos pedir que ele mude, irmãos, as nossas circunstâncias, tem que ser a nossa oração. E, em seguida, nós devemos permanecer constantes, imutáveis. O que vai ser para as pessoas, para os inimigos, um sinal de sua queda e destruição, assim, ó, iminente. Você vai entregar para Deus, você vai orar. Então, você sabe por que essas duas palavrinhas, determinação e destemor, são sinais para que Satanás, de que ele deve fracassar? Ele já é um fracassado. Porque, irmãos, ele sabe que a única maneira de vencer um crente, uma pessoa que é crente, que é fiel, que é servo de Deus, que crê em Jesus, que crê na palavra, é através do engano, da intimidação. Muitas vezes, circunstâncias, pessoas, situações querem nos intimidar. E como é que o inimigo pode ameaçar alguém que não tem medo dele? Como que ele pode enganar alguém que automaticamente já identifica as suas mentiras e se recusa a acreditar nelas? Quando ele tenta estimular, sabe, o medo em nós, a ira, a depressão em alguém, a palavra de Deus, entendeu? Ele fica irado, ele fica amedrontado, viu? Ao invés de eu e você termos medo dele, ele é que vai ficar muito atormentado e perturbado, você sabe, eu quero até usar essa expressão, porque quando o inimigo das nossas almas tentar estimular o medo, vou repetir, a ira, a depressão em alguém que não se deixa levar, irmãos, por emoções, mas que escolhe, opta, né, por permanecer firmes na palavra de Deus, ele não consegue nos intimidar, ele não consegue nos botar para baixo, ele não consegue encher a nossa mente, o nosso coração de medo, ele não consegue ter vitória alguma, irmão, sobre nós. Quando o inimigo das nossas almas, o diabo, vê que as suas táticas já não funcionam mais para você e para mim, ele percebe, irmãos, que ele está fracassando e que finalmente será derrotado das nossas vidas pela força que há em você e em mim, de crermos, de acreditarmos que Deus é conosco e que leves e momentâneas passageiras tribulações vai trazer peso de glória para você. Ele já é derrotado, mas nós também precisamos derrotá-lo. Permaneça firme, destemido, como a palavra falou, destemido com destemor. Continue firme e você vencerá o inimigo em sua vida. Eu falei para vocês ontem, né, ainda no capítulo 1, não fique desanimado. Fique firme, desfrute
de todo o bem do Senhor na terra dos viventes. Desfrute do lugar aonde você está, no lar, na família, na igreja, no trabalho. E vai prosseguindo, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Seja inspirado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus e guarde o seu coração. Lembre-se de que um rosto alegre, diz a Bíblia assim, formoseia o rosto, a alegria do Senhor é a sua força. E um rosto alegre, um coração alegre, aliás, não é rosto, é o coração. Um coração alegre formoseia o rosto. Porque, irmãos, eu vou dizer a vocês assim, estudando a palavra, né, de Deus, nós vamos ganhando ânimo, alegria, força. Vamos ficando destemido, quer dizer, sem medo. Vamos nos preocupar menos com tantas adversidades. Quando elas virem, nós vamos estar prontos. Nós temos arma de defesa, a palavra de Deus. Nós temos arma de defesa, a oração. Nós temos em nós o Espírito Santo que nos fortalece. Nós temos em nós a alegria do Senhor. Então, alegre-se e cultive essa alegria no seu coração. Nós vamos... Aprenda, irmãos, e guarde no teu coração. Os dias maus existem e são reais. Mas nos dias ruins, nos dias que não são bons, Deus não se afasta de nós, muito pelo contrário, Ele está conosco. Tem a promessa de Deus para você e para mim, de que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então, seja uma pessoa destemida, seja uma pessoa cheia da graça, do favor de Deus, da bondade de Deus. E quando as pessoas ou os fatos vierem contra você, contra mim, contra nós, para querer nos destruir, lembre-se de capítulo 1, verso 28 do livro de Filipenses, que afirma para mim e para você, que nos dá respaldos, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para você, de salvação, e isto da parte de Deus. O que quer dizer salvação? Essa palavra salvação, na raiz do hebraico, ela tem muitos sinônimos. Salvação é livramento de você ir para o inferno e ir para os céus. Salvação é bem-estar físico, mental, espiritual. Salvação é livramento. Salvação é um pacote completo de tudo aquilo que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Yeshua HaMashiach, o Cristo Redentor, comprou para mim, para você naquela cruz. E todas as promessas de Deus são fatos consumados, creia nelas. E você vai poder se alegrar no Senhor, na palavra de Deus. Guarde seu coração, meus queridos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja o árbitro no seu coração. Que essa sexta-feira seja de grandes conquistas, realizações, porque é Deus que opera em você e em mim, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então você vai declarar juntamente comigo assim: olha, Senhor, eu me alegro em Ti e continuarei a me regozijar, porque Tu estás em mim e eu estou em Ti. Deus te abençoe.